A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Aprendendo na IBD. Eu sou o presbítero Nivaldo Rodrigues dos Santos, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná, presidida pelo pastor presidente José de Jesus Nunes Pires. Compartilho com vocês aquilo que aprendo com a lição de número 8, do dia 24 de novembro, do quarto trimestre de 2019, cujo tema é o exílio de Davi, que nos apresenta o seguinte texto áureo. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. E a verdade a ser praticada é a seguinte: dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação do nosso caráter, segundo o modelo Cristo. Como de costume, nossa lição está dividida em 3 tópicos que nos enfoca a caracterização do exílio de Davi, no segundo expõe o amor de Davi para com seus pais, e no terceiro faz uma explanação sobre as pessoas que morreram por Davi. Então eu me pergunto mais uma vez, o que eu aprendo com esta lição? Primeira coisa que me chama a atenção nesse primeiro exílio de Davi é a caverna de Adulão, geograficamente localizada na planície de Judá, aproximadamente a 25 quilômetros a sudeste de Jerusalém e a 20 quilômetros a sudeste de Gate. Ou seja, Davi vai parar entre a cruz e o punhal, Egito ao sul, Saul ao nordeste e os filisteus a noroeste. Caverna de Adulão. Caverna, naquela época, era principalmente lugar de morto, de sepultamento. Estando neste lugar, teus inimigos só esperam uma notícia a seu respeito: morreu. É um lugar que ninguém projeta para si, a não ser hoje em dia em algumas regiões muito afetadas por furacões. Se projeta porões. Para essa caverna, ninguém vai porque quer, mas vai tocado, vai forçado. Ou seja, você é expulso, e geralmente de um lugar muito bom e confortável. Pense, Davi estava empregado na empresa dos sonhos, no trabalho que ele nasceu para fazer. Fazia com amor, ganhava bem e proporcionava os maiores resultados que a empresa já havia tido. O que ele poderia esperar? Promoção. E o que Davi ganhou? Uma justa causa. Na caverna de Adulão, seus inimigos sempre vão passar por cima de você. Na caverna de Adulão, você sempre chega com uma mão na frente e outra mão atrás. Ou seja, você chega na pior, como Davi chegou, mais quebrado que arroz de terceira. E pior que chegar lá sem nada é verificar que lá tem menos ainda. Não tem comida, naquela região específica as cavernas não tinham água e também não tinham nenhuma luz. É um lugar em que Deus com certeza não gostaria de nos ver lá. Mas na maioria das vezes é só lá que Ele poderá nos ensinar algumas lições muito úteis. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia afirma que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Preste atenção. Não é apenas para quem ama, e nem apenas para quem é chamado, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, mas para quem ama e é chamado. Saul era chamado, porém não amava. Davi foi chamado e amava a Deus. A caverna de Adulão serve também para tirar algumas pessoas do nosso caminho, principalmente aquelas pessoas interesseiras que só estão
com você por interesse. Aquelas que só querem tirar proveito da sua amizade até conseguir o que querem e então te dispensam. Aprendemos que quem entra na caverna de Adulão não entra lá para morrer. Pode morrer lá? Pode, mas não é para morrer. E sim para se livrar dos seus piores pesadelos e medos, como morte, doença, fracasso, pobreza, rejeição e todo tipo de vitimismo. Como disse Jó, aquilo que eu temia me aconteceu. E só a voz de Deus consegue te trazer vivo para fora da caverna de Adulão. Ela é também a caverna do autoconhecimento. É lá que você vai descobrir muitas coisas sobre você mesmo. Não é para Deus te conhecer lá. Ele já te conhece antes de você nascer. É para você se conhecer e poder ser tratado. Quem sai da caverna de Adulão já sai com um projeto de reconstrução. E é lá que Deus te manda aqueles que serão os teus melhores colaboradores. Faça duas coisas com quem vai te procurar na caverna de Adulão. Confie neles e valorize-os. Porque quem te procura lá realmente te ama. Eles vão lá, a princípio, para morrer com você. É lá que você realmente conhece a mulher que você tem, ou o marido, né, para as mulheres, o pastor que você tem, a ovelha que você tem, o patrão que você tem, o empregado que você tem, o pai que você tem, o amigo que você tem, enfim. No caso de Davi, sua família, os quais o amavam, amor conquistado com boas obras. Ou seja, ele não se cansou de fazer o bem, mesmo quando ainda não era amado pelos seus irmãos. Aprendo que Davi foi enviado para aquela caverna não apenas para aprender muitas lições, mas também para tirar muitos da caverna. No caso ali, 400 homens que estavam no fundo do poço, que jamais iriam conseguir sair sozinhos de lá. Ou seja, pessoas que não tinham intimidade com a palavra de Deus e não conseguiriam mais ouvir a voz de Deus nos chamando para fora. Então, quando Deus chama Davi, Davi sai para fora e não sai sozinho. Para finalizar, aprendo que Deus quer nos usar para tirar muitos da caverna. Deus te abençoe e te guarde. Coloca aí nos comentários o que você também aprendeu com essa lição. Se gostou, dá um like e compartilha. Até a semana que vem.